Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, e essa é a nossa aula número 26, áudio 1. Muito bem, queridos, com a permissão de Deus, hoje nós vamos encerrar então os nossos estudos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos então hoje falar sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo e a sua viagem a Roma, né, como prisioneiro, ok? Muito bem. Na terceira viagem missionária de Paulo, conforme nós vemos aqui no capítulo 19 do livro de Atos, Paulo chegou à cidade de Éfeso, na Ásia, não é? Éfeso, que era uma cidade muito importante ali na Ásia. E eu acredito que você se lembra que nós dissemos que no finalzinho da segunda viagem missionária de Paulo, Paulo passou por Éfeso, mas passou rapidamente, tá? Então, no final da segunda viagem missionária, né, rapidamente Paulo passou por Éfeso. E então, no início da terceira viagem missionária, Paulo vai para a cidade de Éfeso, né? E o texto bíblico aqui diz para a gente, no versículo 8, o seguinte: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, Paulo, como era uma estratégia que ele sempre usava, né, quando ele chegava numa cidade, ele começava pregando na sinagoga da cidade, para ali então ver se ele conseguia alguns convertidos dentre os judeus, né, que já conheciam o Antigo Testamento. Então, Paulo, o texto diz aqui que durante 3 meses ele frequentou a sinagoga, né, e ali na sinagoga ele pregava ousadamente, né, buscando então mostrar ali para os judeus de Éfeso que Jesus era o Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento. O texto continua dizendo o seguinte: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano, né? Então, veja, gente, os judeus, né, uma parte dos judeus ali que habitavam na cidade de Éfeso e que frequentavam a sinagoga de Éfeso, diz o texto aqui que eles se mostraram com seus corações endurecidos, né, e descrentes. E aí então o que Paulo fez? Paulo deixou de ir na sinagoga, então deixou de participar na sinagoga, e ele então, né, trouxe consigo os discípulos, aqueles que já haviam aceitado a mensagem do Evangelho, né? E ele passou a se reunir diariamente num lugar chamado Escola de Tirano, né? Então, ao que tudo indica, era um espaço, né, que uma pessoa de nome Tirano possuía, né, e provavelmente deve ter alugado ali para o apóstolo Paulo. E então a Bíblia diz que diariamente, né, Paulo ele começou a ensinar a palavra de Deus nesse espaço chamado Escola de Tirano. E o texto diz para a gente que durou isto por 2 anos, né? O versículo 10 diz que por 2 anos, então, Paulo ficou nesse local, né, nessa escola de Tirano, ele ficou, então, ali evangelizando, ensinando a palavra de Deus, e o texto bíblico no versículo 10 do capítulo 19 chega a dizer, né, o seguinte: dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, né? Então, foi um período extremamente produtivo, né, do ministério do apóstolo Paulo naquela cidade de Éfeso, lembrando, né, que uma das epístolas que Paulo vai escrever e que
e que estão aqui no Novo Testamento, é a epístola aos Efésios, né, que eram os crentes da cidade de Éfeso. Então, veja que Paulo dedicou um bom tempo, né, nesta cidade, a ponto de, o texto bíblico diz, todos os habitantes da Ásia, que era a região onde ficava essa cidade de Éfeso, então todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, não é? E o texto ainda continua dizendo, né, que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, né? Inclusive foi um ministério marcado por muitos milagres ali na cidade de Éfeso. Gente, hoje eu vou precisar fazer um belo de um resumo aqui desses últimos capítulos do livro de Atos, portanto eu estou selecionando alguns versículos-chave aqui, tá? Então, eu vou agora para o versículo 18, eu não vou ter como falar de todos os acontecimentos, são muitos acontecimentos ainda que estão narrados no livro de Atos, por isso eu aconselho muito você a ler, né, a procurar ler o livro de Atos dos Apóstolos, depois com calma, mas nós vamos aqui fazer um resumo bem panorâmico agora dessa terceira viagem missionária, bem como da viagem de Paulo a Roma, né, quando ele já estava preso. Então, bom, seguindo aqui, Paulo em Éfeso, né, grandes milagres acontecendo, e o versículo 18 do capítulo 19 ainda diz que muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Então, de fato, aconteceu um avivamento espiritual naquela cidade, porque as pessoas não só criam em Jesus, como confessavam, né, os seus pecados, denunciavam publicamente, né, as suas obras erradas, né, o texto chega a dizer no versículo 19 o seguinte: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários, que era uma fortuna, né? 50 mil denários seria, um denário era o trabalho de um dia, né? Um denário era o pagamento pelo trabalho de um dia de um trabalhador braçal. Então, 50 mil denários seria o equivalente ao trabalho de 50 mil dias, né? 50 mil dias trabalhados, né? Então era uma fortuna, não é? Mas enfim, ali na cidade de Éfeso, as pessoas que praticavam, né, magia, que praticavam artes mágicas, queimaram os seus livros ali, né, de artes mágicas, e enfim, o texto diz, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Agora, uma coisa interessante da gente entender é o seguinte: a glória de Éfeso, né, a glória dessa cidade de Éfeso, era a deusa que eles serviam ali em Éfeso, que o texto bíblico aqui chama de deusa Diana, não é? Diana é o nome romano dessa deusa, o nome grego dessa deusa é Artemis, né? E era uma cidade, eu imagino, né, que era uma cidade na qual, né, às vezes eu comparo essa cidade, eu penso aqui, né, na minha mente, uma cidade parecida com a cidade de Aparecida do Norte aqui no Brasil, né, onde tinha então aquele culto àquela deusa Diana, né, e havia todo um comércio em torno do culto àquela deusa, né. Então, um comércio enorme girava ao redor da adoração a essa deusa Artemis ou Diana, né? Então, ali havia ali os ourives, né? Que eles faziam nichos, né? Pequenas imagenzinhas dessa deusa, e então um comércio enorme girava ao redor da adoração dessa deusa. E havia o templo da deusa Diana também na cidade de Éfeso. E olha, para você ter uma ideia, esse templo era um templo tão assim suntuoso, tão marcante,
que os historiadores dizem que o templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo ali da antiguidade, né? Mas a deusa em si, ela era representada por uma horrível imagem de madeira, né? Com muitos peitos, né? E, enfim, essa era né, o culto ali da cidade de Éfeso, que tinha essa deusa, que tinha esse templo. E aí a gente observa aqui no texto bíblico, eu vou resumir aqui o texto, que o ministério de Paulo ali em Éfeso começou a atrapalhar o comércio local, né, de venda dessas estatuetas, dessa deusa, né? O ministério de Paulo começou a atrapalhar o comércio ali, né, a comercialização daqueles nichos, daquelas estatuetas da deusa, visto que os pedidos, né, para os ídolos diminuíram. Então, o que ocorreu em função disso? Os ourives, as pessoas que viviam do comércio desses nichos, dessas estatuetas, levantaram um grande tumulto na cidade, né? Mas o fato é que Paulo terminou sendo inocentado, né? No entanto, depois de todo esse tumulto, de toda essa agitação, que está descrito aqui no capítulo 19 de Atos, eu te convido depois para você ler com calma. O fato é que Paulo, então, partiu para a Macedônia. Então, ele saiu ali de Éfeso e ele foi para a Macedônia, né? Ele atravessou, então, ali da Ásia, né, para a Macedônia, e depois da Macedônia, ele desceu um pouco mais ao sul, para a Acaia, né? Também aqui no texto bíblico fala-se Grécia, não é? E ali na Grécia, então, na Acaia, Paulo ficou sabendo de uma ameaça contra a sua vida, né? E assim, então, ele começou a sua longa viagem para casa, passando por Filipos e depois de navio para Troade. Então, veja, Paulo, depois do tumulto em Éfeso, ele foi para Macedônia, tá? Ele passou por vários lugares, depois ele desceu ali para Acaia, para a Grécia, né? Ali na Grécia ele fica sabendo de uma ameaça contra a vida dele, e aí então ele começa a sua viagem de volta para a Palestina, né? Uma viagem que ainda ia demorar muito, mas ele começa a viagem de volta para a Palestina, passando pela cidade de Filipos, e depois de navio ele vai para a cidade de Troade, né? Aí foi nessa cidade de Troade que Paulo pregou até meia-noite, e o jovem Eutico, que estava sentado numa janela, Paulo estava pregando num andar superior, né, de um prédio ali no andar superior, e enquanto Paulo pregava, havia um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Como Paulo se demorou na pregação, Eutico terminou adormecendo e caiu da janela, né, e terminou morrendo. Naquela queda, ele morreu, mas o texto bíblico diz então que Paulo orou por ele e ele veio a ressuscitar dentre os mortos. Então isso aconteceu lá na cidade de Troade. Depois, saindo de Troade, Paulo ele foi para uma localidade chamada Mileto, tá? Mileto. E essa localidade de Mileto é ali também na Ásia, era próximo da cidade de Éfeso. Então, quando Paulo chega a essa cidade de Mileto, o que ele faz? Ele pede para que os presbíteros, os líderes, né, da igreja de Éfeso, venham se encontrar com ele em Mileto, porque Paulo quer passar algumas instruções, então, para os presbíteros, os anciãos de Éfeso, né? Então, Paulo está em Mileto, que é uma cidade próxima de Éfeso. Paulo não quis ir até Éfeso, o texto bíblico aqui explica os motivos, né? Depois você pode ler com calma, mas de Mileto, que era próximo de Éfeso, Paulo pede então que os anciãos, que os presbíteros de Éfeso se dirigissem até a cidade de Mileto, porque ele gostaria de falar com os líderes, com os presbíteros, com os anciãos de Éfeso. Ele gostaria de deixar uma mensagem para eles, porque Paulo sabia que não encontraria mais esses líderes. Paulo estava consciente de que seria a última oportunidade que ele teria
de conversar com os presbíteros, com os anciãos, com os líderes ali da cidade de Éfeso. Portanto, eles vão até Mileto para se encontrar com o apóstolo Paulo. Aula 26, áudio 2. Muito bem, queridos. Eu penso que vale a gente gastar um tempo aqui, investir um tempo, falando sobre esse sermão, né, essa palavra que o apóstolo Paulo dirige, então, aos presbíteros da cidade de Éfeso, né? Então eu vou ler aqui para vocês, Atos capítulo 20, versículo 17, diz o seguinte: de Mileto, então, a cidade onde Paulo estava, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes. Então veja aqui o que foi que o apóstolo Paulo disse para os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele disse o seguinte: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que aqui nessa primeira frase, vamos dizer assim, neste primeiro parágrafo, dessa palavra de Paulo aos presbíteros ali de Éfeso, nós já temos muitos ensinamentos interessantes, né? Paulo, ele está falando aqui para aqueles presbíteros, né? Estava relembrando aqueles presbíteros como é que ele, Paulo, havia se conduzido, né? Ali na Ásia, e mais especialmente na cidade de Éfeso, e ele diz aqui que ele, durante o tempo que ele esteve ali em Éfeso, ele havia servido ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, né? Então, nós vemos aqui um padrão, né, gente, para os obreiros do Senhor Jesus, né? Ele diz aqui que serviu ao Senhor com toda a humildade. Então, nós que somos obreiros, que fazemos a obra de Deus, né, pastores, presbíteros, diáconos, enfim, líderes em geral, nós jamais podemos perder de vista que temos que fazer a obra de Deus com humildade, né? Arrogância, soberba, isso daí não agrada a Deus, não agrada o coração de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, né? Mas ele dá graça aos humildes. E Paulo diz que também serviu com lágrimas e provações, porque, queridos, o ministério não é um lugar para pessoas fracas, né? Para pessoas frágeis, é para pessoas fortes, porque e a nossa força, obviamente, né, nós a buscamos em Deus, porque no ministério enfrentamos, como disse Paulo aqui, muitas lágrimas e provações, né? Muitas vezes, algumas pessoas pretendem entrar no ministério com um certo romantismo, né? Como se não fossem passar por muitas lágrimas, por muitas provações e por muitas tribulações, mas você deve estar, né, ciente de que, como aconteceu com Paulo aqui, acontece com todos aqueles que querem dedicar as suas vidas ao ministério do Senhor Jesus Cristo, ou seja, lágrimas e provações. Mas ele diz aqui, Paulo também diz aqui, que jamais deixou de anunciar àquelas pessoas ali na cidade de Éfeso, né? Jamais deixou de anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, Paulo ensinava tanto publicamente, tanto ali na escola de Tirano, né, que se tornou uma base, né, de Paulo ali em Éfeso, que se tornou, talvez poderíamos dizer, a igreja ali, né, a base de reunião da igreja de Éfeso. Então Paulo ensinava tanto publicamente nesse local, como também de casa em casa. Então veja que Paulo exercia o seu ministério tanto público
quanto de casa em casa, né? Que eu penso que a igreja deve imitar essa estratégia que Paulo usava aqui, né? Na época em que esteve na igreja de Éfeso, ou seja, nós temos que ensinar publicamente no templo, mas também de casa em casa. E ele diz aqui que ele testificou, né? Versículo 21, testificando tanto a judeus como a gregos, quer dizer, ele pregava para todos indistintamente, né? Não fazia acepção de pessoas, e testificando o quê? Ele diz aqui, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, essas devem ser, ou esses devem ser os elementos da nossa mensagem, né, gente? Da mensagem neotestamentária. Nós temos que pregar o arrependimento, né? O arrependimento para com Deus, que as pessoas se arrependam dos seus pecados, das suas práticas pecaminosas, né? E coloquem a sua fé, né? A sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos continuar aqui. O que é que Paulo continuou falando, então, para os presbíteros da igreja de Éfeso, né? Lembrando, então, que Paulo estava na cidade de Mileto e ele pediu para chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, que era próximo, a cidade de Éfeso era próxima de Mileto, então os presbíteros de Éfeso foram até Mileto para ter esse encontro com Paulo. E Paulo, então, ele continua dizendo aqui no versículo 22 o seguinte, ele diz assim, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então, Paulo está dizendo que ele estava indo para Jerusalém, né, não sabendo o que lhe aconteceria ali, mas uma certeza ele tinha, que de cidade em cidade, não é, lhe esperavam cadeias e tribulações. Então Paulo já sabia, né, que algo assim, que algo não muito bom lhe aconteceria em Jerusalém, ou seja, que provavelmente ele seria preso, que alguma coisa, não é, aconteceria contra ele ali em Jerusalém. Ele já tinha mais ou menos ciência disso, não sabia exatamente o que aconteceria, mas ele já tinha esse discernimento, né? E aí, na sequência, Paulo ele fala um dos versículos mais lindos aqui do livro de Atos dos Apóstolos, né? Que é um versículo que todos aqueles que estão no ministério ou que aspiram ao ministério precisam ler e reler e pensar e repensar, se estão dispostos, né, a ter essa mesma disposição que o apóstolo Paulo demonstra aqui nesse versículo 24 do capítulo 20. Então, ele está dizendo, né, que ele vai para Jerusalém, que ele sabe que o próprio Espírito Santo, né, assegurava para ele que lhe esperavam cadeias e tribulações em todas as cidades por onde ele passava. No entanto, ele diz aqui no versículo 24, porém, né, mesmo assim, né, não obstante a todas essas perseguições, a todas essas cadeias e tribulações, ele diz aqui, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha, gente, esse versículo é um versículo maravilhoso, né? Paulo está dizendo aqui, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, para Paulo, né, o ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus, a carreira que ele havia recebido do Senhor Jesus, a missão que ele tinha recebido de pregar o evangelho, era a coisa mais importante na vida dele. Ainda que para cumprir essa missão, ele tivesse que morrer, né? Porque ele diz aqui, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra, né, a missão, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, né? Então,
ele colocava o ministério, né, que ele havia recebido de Jesus acima do seu próprio bem-estar pessoal, do seu próprio bem-estar físico, acima da sua própria vida, né? E é uma coisa para a gente se perguntar, né? Como nós que somos ministros de Cristo hoje, como nós temos vivido essa experiência na nossa vida, não é? Será que nós podemos falar, como o apóstolo Paulo, que nós não consideramos a nossa vida preciosa para nós mesmos, contanto que nós cumpramos a missão que Deus nos deu? Ou quando passamos, né, por lutas, situações difíceis e provações, nós pensamos em parar, em desistir, né, pensando apenas na nossa autoproteção, na nossa autopreservação, né? Então, a gente vê aqui nesse versículo o nível de entrega, né, do apóstolo Paulo ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, ao Evangelho, ao propósito de Deus para a vida dele, à missão que Deus tinha para a vida dele, né? Era um nível de entrega impressionante que muitos de nós talvez ainda não alcançamos, né, gente? Esse nível de entrega que o apóstolo Paulo tinha, né? Não só a Deus, mas ao ministério que o Senhor tinha confiado a ele, né? E na sequência aqui, Paulo ele diz, ele fala uma frase, né? Que é muito marcante, né? Você tem que pensar, né? Como esse momento foi um momento difícil, tanto para o apóstolo Paulo como para a liderança ali da igreja de Éfeso, né? Porque Paulo ele diz na sequência o seguinte: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, né? Então ele está aqui dizendo, né, nesse momento aqui, para essas pessoas, que ele tinha consciência de que eles não se encontrariam novamente, né? Então, veja, eu vou ler novamente aqui. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, né? Então, Paulo ele estava consciente de que esse encontro aqui com os presbíteros da igreja de Éfeso era o seu último encontro com eles. Ele tinha convicção de que ele não mais veria esses queridos irmãos, esses queridos líderes, né? E que nem eles o veriam mais, né? Então, havia toda uma comoção aqui, né? Nesse discurso, né? E aí ele diz aqui, no versículo 26, o seguinte: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E aí, ele na sequência, ele ainda aconselha aqui, né, os líderes, os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte aqui, versículo 28: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Né? Então veja, Paulo está dizendo aqui para os líderes ali da igreja de Éfeso, né? Atendei por vós e por todo o rebanho. Então, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês precisam ter cuidado com vocês mesmos e com o rebanho, né? Então, é muito interessante a preocupação do apóstolo Paulo com os líderes, né? Com os pastores, com os presbíteros, com os bispos, né? Quando ele escreveu a Timóteo, ele disse para Timóteo, em uma das epístolas que escreveu a Timóteo, ele disse: cuida de ti mesmo, né? Então, Paulo ele exortava os líderes a se cuidarem, né? A cuidarem de si mesmos, né? Porque às vezes os líderes também eles ficam tão ocupados com o trabalho ministerial, com o rebanho, que esquecem de cuidar de si mesmos, que esquecem de cuidar das suas famílias, que esquecem de cuidar da sua vida emocional, da sua vida espiritual, né, da sua vida física. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: atendei por vós, né? Então não esqueçam de cuidar de vocês, né? E também cuidem, né, do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo
vos constituiu bispos para pastoreardes, melhor dizendo, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aula 26, áudio 3. Muito bem, queridos. E aí, então, no final, né, do sermão de Paulo, aqui da palavra de Paulo para os presbíteros de Éfeso, ele ainda os alerta, os exorta quanto aos falsos profetas, né, quanto aos lobos que iriam procurar, né, e se infiltrar ali no meio do rebanho. Então Paulo já alerta, já exorta quanto aos falsos profetas. Paulo também ele fala aqui, né, ele dá testemunho do exemplo dele, né, em não ter cobiçado, como ele diz aqui, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então Paulo, ele, né, além de tudo, né, gente, ele não era pesado financeiramente para as igrejas, né, no caso aqui específico, não foi pesado financeiramente para a igreja de Éfeso, porque além de estar ali em Éfeso, desenvolvendo o ministério, ele ainda trabalhava, né, com as suas próprias mãos. Ele era um fazedor de tendas, então ele trabalhava para o suprimento das suas necessidades materiais, né? E ainda, veja só, né? Que exemplo, né? Que abnegação, né? Que renúncia, né? Porque ele trabalhava, né? Para se manter, para se manter materialmente e ainda dava do seu tempo, né? Do seu tempo que ele não estava trabalhando para exercer o ministério, para discipular as pessoas, para evangelizar. Então ele está falando sobre isso aqui e, enfim, aí o texto termina aqui, o capítulo 20, dizendo o seguinte: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, né? Então, e diz aqui ainda que eles beijavam a Paulo entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto. Então, foi um momento de enorme comoção, né? Depois desse discurso maravilhoso de Paulo, ele se ajoelhou ali com todos os presbíteros da igreja de Éfeso, e eles oraram juntos e choraram juntos, e se abraçaram, e se beijaram, enfim, porque Paulo sabia, né, que era a última vez que ele se encontrava então ali com aqueles queridos irmãos, com aqueles queridos líderes, presbíteros e anciãos da igreja de Éfeso. Muito bem, gente. Na sequência aqui, então, depois de veja, eu estou agora no finalzinho dessa aula, eu vou ler aqui a apostila do Peter Holloway. Ele diz o seguinte, que Paulo sabia, né, que a captura, que a prisão o aguardava em Jerusalém, conforme nós já vimos aqui no discurso que ele fez aqui em Mileto aos presbíteros de Éfeso. Mas ainda assim, né, ainda sabendo que a prisão o aguardava, ele, Paulo, resolutamente retornou para Jerusalém, apesar de alertas posteriores em Tiro e em Cesareia, né? Então, Paulo, depois que saiu ali de Mileto, ele chegou a Tiro, né? Depois ele vai para uma cidade chamada Cesareia, né? Essas localidades já ali na Palestina, já próximo de Jerusalém, né? E nessas duas localidades, Paulo recebeu alertas de que ele de fato seria preso em Jerusalém, né? Mas ainda assim ele resolutamente continuou indo na direção de Jerusalém. Muito bem. Na sua chegada em Jerusalém, Paulo ele se encontrou com Tiago, um dos principais líderes ali da igreja, né? E os antigos problemas judeus vieram à tona, porque no versículo 21 do capítulo 21, Tiago diz para Paulo que os judeus foram informados a teu respeito, que ensinas
todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei, né? Então, isso foi o que Tiago falou para Paulo quando ele chegou ali em Jerusalém, né? Então, os antigos problemas, né, problemas que já haviam até sido debatidos naquele concílio de Jerusalém, enfim, aqueles antigos problemas vieram à tona. Então, o que foi feito aqui, né? Foi elaborado um plano a fim de demonstrar que Paulo não era contra a lei mosaica como tal, né? Foi então elaborado aqui um plano, né? Quem coloca essa frase aqui é o Robert Gundry. Foi elaborado um plano a fim de demonstrar que Paulo não era contra a lei mosaica como tal, né? Obviamente, Paulo entendia que ninguém seria justificado diante de Deus pelo cumprimento das obras da lei, né? Mas Paulo não era contrário a que os judeus observassem a lei mosaica, desde que eles tivessem consciência de que não era pelo cumprimento da lei que eles seriam salvos, né? Bom, seja como for, nós vamos voltando aqui para o Peter Hall. Ele diz que esse plano que foi elaborado, essa manobra, não deu certo. E Paulo terminou sendo preso, né? Depois das acusações dos judeus de que ele levara um gentio ao templo. Então, gente, como eu falei, aqui são muitos detalhes, eu vou fazer um resumo aqui. Eu te desafio depois a ler com calma o texto. Bem, Paulo foi preso ao chegar em Jerusalém, então, ele foi preso, né? O plano que eles elaboraram não deu certo, né? Paulo foi preso e ele obteve, ao ser preso, ele obteve consentimento de falar com a multidão, né? Algumas palavras, ali nas escadarias da fortaleza Antônia. Mas a multidão clamou em desaprovação, né? A multidão dos judeus ali clamou em desaprovação às palavras do apóstolo Paulo. A resposta dos romanos, que o prenderam ali então, os romanos o prenderam a princípio até para preservar a vida dele, para que ele não fosse morto ali pelos judeus, né? Mas na sequência, depois desse discurso que Paulo dirige aos judeus, a resposta dos romanos foi de açoitar a Paulo. Mas ele, né, o apóstolo Paulo, os lembrou de que ele era um cidadão romano e de que era contra a lei romana açoitar um cidadão romano, né? Bom, aí depois disso, Paulo ele recebeu ordens de ir se apresentar perante o Sinédrio, né, que era aquele conselho dos judeus, para responder às acusações que pesavam contra ele, ok? Então Paulo ele se apresenta perante o Sinédrio para responder, né, às acusações que pesavam contra ele. Isso está narrado lá no capítulo 23 de Atos. E aí então ali no Sinédrio, né, Paulo estrategicamente ele pregou acerca da ressurreição, que era um tópico que dividia os fariseus e os saduceus, né? Porque o Sinédrio ele era composto, em sua maioria, de fariseus e saduceus, essas duas seitas do judaísmo. Então Paulo sabia que os fariseus aceitavam e os saduceus rejeitavam a ressurreição. Então ele começa né, estrategicamente a falar sobre essa questão, a colocar esse tema. O que acontece então? Acontece um tumulto, né, porque aí os judeus e melhor dizendo, os fariseus e os saduceus começam um tumulto ali, porque um concordava, o outro discordava, né, da questão da ressurreição, que foi o tema que Paulo abordou ali na sua defesa. Então, acontece aquele tumulto, e no tumulto que se seguiu, Paulo foi levado à custódia protetora, né, e transportado para a cidade de Cesareia. Então Paulo ele ficou debaixo da custódia do Império Romano, tá? E foi transportado para a cidade de Cesareia, que era uma cidade ali marítima, né, próximo ao Mar Mediterrâneo, uma cidade que era uma das bases ali do Império Romano, né? E Félix, que era o governador, temeroso
em fazer um julgamento e também esperando por um suborno, a gente percebe isso no texto bíblico, deixou que Paulo ficasse na prisão por 2 anos, tá? Então, esse que era o governador na época, ele tanto ficou receoso de fazer o julgamento de Paulo, como ele também queria algum tipo de suborno de Paulo, né? Isso fica implícito, fica explícito, na verdade, no texto aqui de Atos. Então, esse governador, por não querer fazer o julgamento e por esperar um suborno, ele deixa Paulo, né, por assim dizer, definhar na prisão por 2 anos. Depois, muda-se o governador, né? Festo, o governador Festo assume o lugar do governador Félix, e esse Festo, ele então retoma o caso de Paulo, né? Mas o apóstolo Paulo, para não enfrentar um julgamento judeu em Jerusalém, né, onde ele provavelmente seria desfavorecido, Paulo então ele exigiu que ele fosse julgado perante César, como um cidadão romano que ele era. Então, Paulo, como cidadão romano, ele tinha esse direito de pedir para ser julgado perante o imperador, né? Então, para não enfrentar um julgamento judeu em Jerusalém, no qual certamente ele seria prejudicado, Paulo então exige, né? Ele apela para César, né? Ele apela para que ele fosse julgado pelo próprio imperador romano. Bom, esse governador Festo, ele ainda levou Paulo perante um outro rei, o rei Herodes Agripa, né? O rei Herodes Agripa ouviu o caso de Paulo, o rei Herodes Agripa considerou Paulo inocente, né? Todavia, como Paulo já tinha apelado para o imperador, Festo tinha de mandá-lo para Roma, né? Então, mesmo Herodes Agripa, tendo ouvido Paulo, tendo considerado Paulo inocente, no entanto, o governador Festo tinha, né, a obrigação de mandar Paulo para Roma, porque Paulo havia apelado para o imperador, ok? Bom, gente, e aí depois, então, nós temos aqui no livro de Atos, né, nós vamos ter aqui no finalzinho do livro de Atos, a viagem, então, do apóstolo Paulo, né, até Roma, tá? Aqui capítulo 27, então nós vamos ter a viagem do apóstolo Paulo para Roma. Então, depois de uma viagem tumultuada para Roma, incluindo um naufrágio, né? Então nessa viagem que Paulo vai fazer para Roma, em que ele está preso, acontece um naufrágio, né? Então depois de uma viagem tumultuada, Paulo é colocado em prisão domiciliar. Paulo chega na cidade de Roma, que era a capital do Império Romano, né, na Itália, e Paulo, então, ele ao chegar na cidade de Roma, ele é colocado em prisão domiciliar. Ele está preso, mas ele pode ficar preso na própria casa dele. Ele está em prisão domiciliar, né? Nesse período, muitos vieram para visitá-lo, né? E alguns da casa do imperador foram salvos. E foi nessa época, aproximadamente do ano 60 ao ano 62 depois de Cristo, que Paulo escreveu as suas epístolas da prisão, né? Depois, um apelo feito ao imperador Nero, em 62 depois de Cristo, deu a Paulo a liberdade temporária, mas ele foi aprisionado novamente durante a perseguição de Nero e foi executado, tá? Então, ao chegar a Roma, né, Paulo ele ainda conseguiu um período de liberdade, mas depois ele é novamente aprisionado e ele é executado, né? Durante a perseguição de Nero, ele é preso e executado, e o apóstolo Pedro também pereceu nesta mesma época, ok, queridos? Então, aqui a gente termina o livro de Atos, tá? Como a gente falou para vocês, o livro de Atos termina, né, com um gostinho de quero mais, como se houvessem outros capítulos à frente, e esses capítulos eu e você,
é que somos desafiados a escrevê-los na história da igreja atual, na história da igreja dos nossos dias. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Com a permissão de Deus, na próxima aula nós começaremos a estudar as epístolas do apóstolo Paulo e começaremos então permitindo Deus pela epístola aos Romanos, ok? Deus abençoe a sua vida. Tente ouvir novamente essa aula, tente acompanhar lendo o texto bíblico para você entender melhor. Até lá, Deus abençoe.